Para a abertura, vamos falar sobre o potencial medicinal das flores de cannabis. Médico membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, presidente e diretor técnico da clínica Renasce, convidamos ao palco Dr. Renan Abdallah. Por favor. Obrigado. Olá. Bom dia a todos. Estou muito honrado de estar aqui hoje, muito feliz, um dia muito especial. Esse evento maravilhoso que é a Expo Cannabis, primeira edição aqui no Brasil, e a gente não esperava menos, né? Bom dia a todos, então. Eu sou o Dr. Renan Abdallah, eu sou médico, sou diretor técnico da Clínica Renasce, onde já passaram milhares de pacientes junto ao meu irmão, Dr. Matheus Abdallah. Reside em Curitiba, mas eu sou lá de Santo Antônio da Platina, interior do Paraná. Quem aqui é do interior também? E lá no interior, que informação será que chega para a dona Ana, para o seu João, sobre a cannabis? E é um pouco disso que a gente veio fazer aqui hoje também. Democratizar o acesso à informação, falar um pouco dessa planta de uma maneira que a gente possa dialogar não só aqui dentro, mas também lá fora, com nossos familiares, com nossos amigos, com profissionais da área da saúde. Afinal, pessoal, qual a diferença do uso recreativo adulto da cannabis para o uso medicinal da planta? Alguém aqui consegue me responder? Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês hoje 3 casos clínicos reais para a gente... E vou perguntar para vocês, e aí, é medicinal ou é recreativo? Para a gente questionar junto aqui os padrões. Esse primeiro paciente é o Gabriel. O Gabriel é um paciente de 30 anos, estudante de medicina, tem um diagnóstico de esclerose múltipla progressiva, e o Gabriel utiliza da cannabis na forma de óleo sublingual tem 3 anos. Então é um paciente que já utiliza da cannabis. Só que o Gabriel chegou no consultório esse ano referindo que o ano passado, junto a seus amigos, o Gabriel provou um cigarro de cannabis, teve a oportunidade de provar o cigarro de cannabis rico em THC, e o Gabriel referiu que se sentiu bem. Foi bom para o Gabriel, ele sentiu melhora na espacidade, melhora na dor, melhora na sua qualidade do sono. E o Gabriel começou a fazer uso, comprando junto com um amigo dele, lá na cidade dele, o Soltinho, que eles chamam de capulho. Ele está comprando junto ao amigo dele, o Soltinho, e vem fazendo uso 4, 5, 6 vezes ao dia da cannabis na fumada, na seda. É uma cannabis que é na média de 100 gramas por mês, e o Gabriel não sabe a procedência dela. Uma vez vem mais semente, outra um pouquinho mais de folha, mas na média 100 gramas por mês. E aí, pessoal, esse uso do cigarro de cannabis do Gabriel, o capulinho que ele compra lá na cidade dele, será que é um uso medicinal ou é um uso adulto? Vamos lá, vamos para o segundo caso. O segundo caso é o Leonardo. O Leonardo tem 33 anos e o Leonardo trabalha ali, é profissional da área da saúde, trabalha cerca de 40 horas semanais. Um cara gente boa, se dá bem com todo mundo, não tem problemas, prestativo. E o Leonardo não tem nenhuma doença diagnosticada, ele não tem nenhum CID. O Leonardo também não faz uso de nenhum medicamento. Mas o Leonardo chegou na consulta referindo que, depois da janta, ele se sente bem fumando um cigarro de cannabis, que ele fuma metade do cigarro e deixa a pontinha ali para o outro dia. O Leonardo, ele já sabe um pouco a procedência, é também de forma ilegal, mas ele refere que prefere a cannabis do tipo índica, que a sativa não cai bem para ele na noite, que ele se deu bem com as predominantemente índicas. Então,
Então o Leonardo já tem um pouco mais de acesso. E o Leonardo se sente bem. Fala que ajuda ele naquela ansiedade do dia a dia, na insônia. Mas o Leonardo não tem nada patológico, certo? E aí, pessoal? O uso da cannabis ali índica do Leonardo na noite. Metade do cigarro. Será que é um uso adulto ou é um uso recreativo? É um uso adulto ou é um uso medicinal? Vamos lá, vamos para o terceiro caso. Esse caso aqui chegou para o Dr. Matheus, a Maria. Maria tem 40 anos, trabalha com comércio exterior. E a Maria chegou no consultório apresentando ali sintomas característicos de fibromialgia. Tem dor, tem insônia, tem fadiga, ansiedade. Só que a Maria atualmente não utiliza de nenhum medicamento contínuo. Esporadicamente analgésicos ali, relaxantes. Já teve prescrição anterior, atualmente não tem. E a Maria chegou no consultório referindo para o Dr. Matheus que há 30 dias atrás, um amigo dela, nutricionista, compartilhou com ela um pouco de cigarro, de cannabis. Ela nunca tinha utilizado cannabis. A Maria é virgem de cannabis, é ingênua, que a gente diz. Nunca utilizou, não conhece a cannabis. Ela olhou na internet, ela aprendeu a preparar, comprou os aparatos, e a Maria fez uso dessa cannabis que ela ganhou do amigo nutricionista por 5 noites. E nessas 5 noites, a Maria teve um bom resultado no quesito dor, no quesito ansiedade, no quesito também qualidade do sono. E a Maria vem na consulta buscando mais informações. E aí, pessoal, esse uso do prensadinho da Maria nas 5 noites, é um uso adulto, recreativo, ou é um uso medicinal, terapêutico? Vamos lá. Então, assim, realmente é uma pergunta difícil de ser respondida. São muitos pontos de vistas. Via pulmonar, qualidade do produto. Mas a questão é que a cannabis vem evoluindo muito aqui no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Vem se tornando uma tendência mundial. Se a gente olhar aqui para nós no Brasil, a cannabis, ela começou praticamente em 2014, apenas a molécula do CBD isolado. Com o tempo, os médicos foram ganhando confiança, os pacientes foram buscando mais, foi se introduzindo um pouco de THC, vieram os óleos full espectro, lá fora vindo produtos novos, chegou produtos aqui no Brasil, metade CBD, metade THC, e foi se introduzindo o THC. Hoje nós temos produtos com altas concentrações de THC, inclusive esse tabu foi se quebrando. E agora chegou a hora das flores de cannabis. Então vamos falar um pouquinho mais disso. Quando a gente pega mundo, tendência mundial, já são muitas aplicações clínicas da cannabis. CBD, THC, não é o que a gente vai entrar aqui hoje. A flor de CBD serve mais para isso. A flor de THC se encaixa mais nesse perfil de paciente. A questão é, pessoal, que a cannabis tem muitas aplicações clínicas. Aqui está só um pouco delas. A gente entra nas crianças aí com autismo, com epilepsia, com paralisia cerebral, doenças genéticas, pacientes aí com ansiedade, com depressão, com insônia, pacientes aí com doenças reumatológicas, artrite, questões aí de doenças autoimunes, a procura é grande também. Pacientes com doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, Huntington, paciente com câncer em quimioterapia ou não, pacientes com HIV. Então, é enorme o leque terapêutico dessa planta. E hoje a gente já sabe por quê. Como que a cannabis tem um poder de atuar na ansiedade, na questão emocional, na qualidade do sono, na dor desse paciente? Olha, esses sintomas, ansiedade, insônia, dor, estão presentes em praticamente todas as patologias crônicas. Então, olha a importância.
Por isso é importante também a gente trazer informação, a gente democratizar a informação, o acesso, para que as pessoas não cheguem no consultório como elas chegam hoje, como última opção. É normal no consultório as pessoas chegarem, doutor, a cannabis é minha última opção. Olha, já tentei de tudo. Isso é comum. Será que a cannabis tem que ser a última opção para quem precisa? Será? Pacientes hoje que a gente vê uma realidade que é muito triste muitas vezes. Muitas drogas envolvidas, doses altas, combinações de drogas diferentes, efeitos colaterais, múltiplas reações muitas vezes, por falta de opção também para nós médicos. Nosso leque, a gente sabe que muitas vezes é restrito. E por que a cannabis atua em tantas patologias? Ansiedade, dor, insônia, criança, epilepsia. Porque hoje a gente sabe que existe o sistema endocannabinoide. Algo que começou a ser descoberto tem 30 anos, lá em Israel. E a gente conhece muito pouco ainda do sistema endocannabinoide. Mas a gente sabe que são dois principais receptores, que são os denominados receptores canabinoides 1 e 2. Existem outros receptores aí que a gente também reconhece, né, muitos outros. Só que a questão é que esses receptores, em especial, eles estão presentes em praticamente todos os nossos órgãos. Quando a gente fala do receptor CB1, muito presente no sistema nervoso central, mais presente também no pulmão, no intestino, no coração, pâncreas. Quando a gente fala do receptor CB2, muito presente em órgãos aí periféricos, fala muito de inflamação, fala muito de relaxamento. Então, entrando um pouco mais nessa família de receptores, a gente começa a entender um pouco mais as aplicações da cannabis. Como que a cannabis ajuda um paciente, por exemplo, com Alzheimer? Por que o THC é uma molécula importante na doença neurodegenerativa, na dor, paciente em quimioterapia? Porque a gente tem que começar a entender qual canabinoide estimula qual receptor, que é diferente a estimulação dependendo do órgão. Por que o CBD ajuda na epilepsia? Por que o CBD ajuda na ansiedade? Não só o CBD, né? Mas por que ele tem maior ação? Então a gente começa a entrar nesse mundo aqui do sistema dos receptores e a gente começa a entender um pouco mais. Então hoje viemos falar da planta e eu trouxe aqui um contexto aqui geral da morfologia dela, tá? Eu sei que tem ali as fotos, tá? Tem bastante explicação aqui na feira, mas a flor, ela é composta raiz, caule, as folhas e as flores. O nosso foco estão nas flores. Por quê? Porque é nas flores que nós temos aqui os pistilhos, os brácteos, que é na forma de lágrima, que é onde estão presentes os maiores números de canabinoides de resina. Temos as folhas de açúcar, que são aquelas folhinhas que estão junto com a flor. E no meio dessa flor, esses pontinhos brancos, nós temos os tricomas. O tricoma, gente, é algo maravilhoso. Ele é uma vesícula gordurosa que ali contém os componentes aí terapêuticos da planta, os canabinoides, os terpenos. E praticamente do tricoma da planta, a gente tira todos os outros produtos de cannabis, de forma aí natural. Então é como se fosse a matéria-prima aí para tudo que a gente vê de forma natural. Então temos que desmistificar ela, por quê? É ela que traz todos os outros componentes da planta, praticamente vem da flor, vem do tricoma. Produtos derivados da planta, então, nós temos as flores,
consumidas aí de forma in natura. Nós temos as extrações diversas, os haxixe, já vamos falar mais das formas aí de haxixe. O tão conhecido aqui no Brasil óleo sublingual também. Os cremes e pomadas, o destilado que vai na canetinha, as games, manteiga. Da manteiga aqui pode fazer muitos produtos, cookies, brisadeiro, que dizem, né? O bolo, o supositório. Tem supositório vaginal, tem supositório anal. Uma ótima opção para quem precisa de doses altas, por exemplo, de THC, e não quer sentir, ou não tolera o efeito do THC, a via supositória anal pode ser uma possibilidade. Então, só voltando aqui, está faltando um slidezinho, mas vamos lá. Quando a gente entra aqui nas extrações diversas dos haxiches, existem aqui um mundo, né, gente? Tem as extrações sem solvente, no gelo, ice, espremido na prensa, rosin, o destilado. Tem extrações com solventes, extrações aí no butano, no CO2, como estão trazendo agora também o Diamond, Source, o conhecido Ice, né? O Ice já é uma extração sem solvente. O Axe, né, é uma extração com solvente. A imagem não está aqui. E são vários tipos de produtos e são várias as formas de administrar a cannabis no nosso corpo. São várias vias de administração da planta. A gente começa pela via oral, óleo sublingual, a via dérmica, a via transdérmica, via retal, via vaginal, ocular. A via endovenosa já é mais uma via de pesquisa, de estudo, e a via pulmonar. Então, hoje o nosso enfoque é via pulmonar e flor de cannabis e extrações. Tá certo? Como que consome essa cannabis? Por via pulmonar. São vários os meios. O primeiro deles, né, o preparado na seda, de uso aí adulto, a forma mais consumida na cannabis no mundo, e a cannabis é a droga ilícita também mais usada no mundo. A gente tem os vaporizadores de ervas secas. Esse aqui é de uma marca alemã, muito bom. Já vamos falar um pouco mais dele. Nós temos os DABs, que são os vaporizadores de extrações, né, que geralmente para usar aí altas doses. Esses concentrados que a gente falou lá atrás, as extrações, pode conter ali 20, 30, 40, chegar a 90, 95% de THC ou de CBD, dependendo da extração, dependendo da planta, né? Então o DAB é um aparelho que é usado também. O bong, o vaporizador de mesa, esse aqui é o Vulcano. Então, tanto o Vulcano quanto esse aparato aqui portátil, o vaporizador de erva seca, eles são dois produtos que lá no Reino Unido, eles são conhecidos, são catalogados como aparatos aí de uso medicinal. São os dois reconhecidos lá no Reino Unido. O Vulcano e esse aqui de erva seca. Tem também a canetinha elétrica, que vai ganhando mais o seu espaço aí no mundo, pela praticidade, diminui o cheiro, na forma de cachimbo. Então, tudo isso aqui está entrando via pulmonar. E essa via pulmonar, gente, ela tem algumas vantagens. Primeira vantagem da via pulmonar, ação rápida. Paciente que precisa de canabinoide agindo rapidamente no corpo, a via pulmonar é uma ação. Crise de resgate de uma crise, por exemplo, de ansiedade, de pânico. Paciente em quimioterapia que precisa aumentar o apetite dele, vaporizar antes ali da alimentação. Já vamos falar mais de indicações. São diversas. Então, assim, pessoal, são muitos estudos que nós temos já da via pulmonar. Tanto de plantas de CBD, quanto de plantas de THC, quanto similar CBD e THC.
Então, quando a gente fala de uma flor de cannabis, muita gente acha, pô, vai ficar doidão. Vai fumar, vai ficar doidão. Mas não é assim. Essa flor, o poder da flor, vamos falar do THC, ela depende também de quanto CBD tem. A gente tem que colocar essa equivalência CBD e THC. Uma planta similar de CBD e THC já tem uma potência mais leve em alguns casos, mas também é mais segura. Flores de CBD têm uma segurança ainda maior para certos pacientes que não podem usar da flor de THC. Hoje eu vou trazer um padrão aqui para vocês que é usado lá no Reino Unido, como iniciar o uso da flor de THC em pacientes virgens de cannabis, que nunca utilizaram da cannabis. Vou mostrar como o estudo fez, tá? Com indicação médica, claro. Mas, né, serve para a gente poder adaptar e introduzir isso na nossa prática. Então, eu trouxe um estudo aqui que tem muito a ver com o que a gente falou hoje. O poder das flores. Então, esse aqui é um estudo lá do Reino Unido. Lá no Reino Unido, a cannabis fumada, por exemplo, de uso recreativo, uso adulto, não é permitida. Mas o uso medicinal dela é permitida desde 2018. E lá o médico tem bastante autonomia nessa parte. Tem um programa do governo. E o médico pode prescrever óleo, pode prescrever flores de CBD, de THC, diversas. E eu trouxe esse estudo aqui porque tem muito a ver com o que a gente falou hoje. A força das flores. E foram flores de THC. Então, aqui controlou a inalação controlada da flor de cannabis de predominância de THC, melhorou a qualidade de vida e a saúde em pacientes com dor crônica e ansiedade. São pacientes que são elegíveis lá do Reino Unido. É uma pesquisa com 433 participantes. Vamos ver o que concluiu esse estudo. Esse estudo concluiu que a inalação controlada de flor de cannabis, predominantemente THC, que eles falam de quimiotipo 1, essa aqui, em especial, foi uma cannabis 20 THC para 1 CBD, uma cannabis do tipo índica, quase igual a do Leonardo lá, só que com controle maior. Foi indicado para eles fazerem também no vaporizador, na média de 180 graus. E esse THC de grau farmacêutico foi associada, a inalação desse THC de grau farmacêutico foi associado a uma melhora robusta nos scores de dor relatado pelos pacientes. Humor também, ansiedade, sono, e uma população clínica que era resistente ao tratamento. Depois eu vou deixar aqui para vocês. São diversos os estudos, gente. Glaucoma, Tourette, tem casos de autismo severo, dor, câncer, ansiedade. Aqui eu quis trazer o THC. E olha só que interessante, esse é um protocolo lá do Reino Unido. Desses 433 pacientes, 15 deles nunca tinham usado a cannabis. E eles fizeram um protocolo de segurança para esses pacientes. Como que a gente vai introduzir a cannabis via pulmonar no vaporizador, rica em THC 20:1, para quem nunca usou a cannabis? Como que a gente vai fazer isso com segurança? É possível. É possível. Então, nesse protocolo, eles trouxeram da seguinte maneira. No dia 1, a pessoa pode fazer 2 inaladas. Então, ele inalava uma vez, esperava, inalava a segunda vez. O intervalo era 20 minutos. Ele analisava. Aconteceu alguma coisa? Não. Me senti bem? Senti. Vou para o segundo round? Posso ir. Nesse primeiro protocolo, eles fizeram, você poderia dar 6 inalações. Então, você fazia a primeira, fazia a segunda na sequência, esperava 20 minutos. Se foi positivo, ou se não aconteceu nada, você poderia ir para o segundo round. Repetia, uma inalação, outra inalação, espera mais 20 minutos. Se ainda não aconteceu nada, ou se você sentiu um efeito bacana e ainda acha que pode melhorar, você pode fazer a terceira vez.
Então você fez 20 minutos, fez uma, esperou 20, fez outra, esperou mais 20, você pode fazer outra. No dia 1, caso o paciente tivesse qualquer efeito colateral em qualquer uma delas, ele parava de fazer naquele momento. Opa, foi 2, a terceira eu não consegui. No dia 2, ele vai fazer até a segunda. Entenderam? A segurança aqui que traz. Então eles fizeram um protocolo de 5 dias. Ó, no 5º dia, em vez do paciente fazer 2 puxadas no vaporizador, ele podia fazer 4. E ele poderia repetir o ciclo 4 vezes. 3 vezes também, só que com 4 puxadas. Então, olha que legal, um protocolo que, acredito, com o tempo a gente vai ficar mais familiarizado, as flores vão vir com com menos insegurança jurídica para nós médicos, para os pacientes. Então, é um caminho que é inevitável. Eu acredito que no futuro vai acontecer, como acontece nos outros países. Falando um pouco mais ainda desse estudo, ele traz alguns comentários ali. E achei uma parte bem interessante para nós. Quem acha que tem pouco estudo de cannabis via pulmonar, flores de cannabis via pulmonar, está errado, porque já tem muita coisa. Vamos lá. Uma série de pequenos ensaios de controle randomizado, controlado por placebo, conduzido com flores de cannabis, mostrou que essa opção de terapia é eficaz e segura no tratamento da dor neuropática. Como a gente viu, além de melhorar o humor, sono, ansiedade. Além desses estudos aqui randomizados, numerosos estudos observacionais contribuem para um corpo robusto de evidências do mundo real. Ninguém está inventando. Isso aqui é Reino Unido. Desde 2018 está legalizado. E a legalização traz isso também, né? Pesquisa, acompanhar pacientes, estudos. E essa cannabis de inalação de flor de quimiotipo 1 pode efetivamente melhorar outros tipos de dor. Não só aquela dor. Dores também pélvicas, enxaqueca, dores ali do aparelho reprodutor feminino, fibromialgia, que é uma grande busca. Ó, aqui, ó, a Dona Maria de novo, aparecendo. E outras coisas como estresse, ansiedade, depressão. Claro que a gente tem que avaliar muitas questões na hora de indicar. Se vai indicar uma flor de THC, aqueles mesmos contraindicações relativas do THC. Histórico de psicose. Qual a relação que esse paciente já usou a cannabis? Qual foi a relação dele? Como ele se sentiu? Esse paciente, como que esse paciente se comporta com outras drogas? Quando a gente fala aqui, indicação de CBD, já é um viés muito mais leve, porque tem menos efeitos colaterais. Mas se a gente seguir um padrão de segurança também, fica tudo mais fácil, tudo mais seguro. Em geral, quando indicado a cannabis, a gente tem que fazer de forma lenta, tranquila, observando esse paciente. E assim, pessoal, a forma vaporizada, a via pulmonar da cannabis, é uma boa opção para ser complementar, tá? Mais eficaz ainda é se trazer um óleo, algum outro tipo de cannabis com uma ação mais longa. Essa via pulmonar, ela tem receptores específicos, receptores ali que logo captam os componentes da planta e já jogam para a corrente sanguínea. Nos primeiros 10 minutos, esse paciente já tem uma ação de tudo, que pode durar 1, 2, 3 horas. Enquanto a via oral, ela tem uma dupla metabolização, ela passa intestino, ela passa pelo fígado. Por isso que às vezes uma pessoa come a cannabis, passa 1 hora, pô, não deu nada, não vou comer outro aqui. E aí passa da dose, porque demora 1h30, 2 horas, às vezes, o efeito da via oral. Quando o óleo é sublingual, a gente tem um início mais rápido, 20 minutos, 30, por quê? Porque essa via sublingual também vai absorver. Ô Vini, consegue colocar o vídeo aí para nós? Um pouco de história para você. Citado há 6 mil anos. Só um minutinho. Nos antigos livros da medicina chinesa, o uso terapêutico da maconha.
Então, assim, pessoal, eu trouxe esse vídeo, eu gosto muito de mostrar esses vídeos também para meus pacientes no consultório. Chegam pessoas de toda maneira, né? É muita desinformação. E esse vídeo é antigo, é de 2009. É uma reportagem do Fantástico de 2009, falando sobre maconha, que dá ênfase para a regulamentação de Israel. Então, uma reportagem de 2009, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, são 14 anos atrás. Será que a gente está atrasado aqui? Vamos ver. Citado há 6.000 anos nos mais antigos livros da medicina chinesa, o uso terapêutico da maconha ganha espaço no século XXI. Em Israel, por exemplo, pacientes cadastrados para tratamento à base de maconha já podem usar o fumódromo de um hospital público. Han Gottlieb sofre de dores na coluna há mais de 30 anos. Um acidente há alguns meses agravou o sofrimento. A cada consulta, ele recebe do médico uma dose de maconha. Han diz que estava ficando dependente de analgésicos à base de morfina e que eles não aliviavam mais o sofrimento. E que agora, com 1 ou 2 cigarros de maconha por dia, consegue acordar sem dor. Esta semana, pela primeira vez, o governo israelense autorizou um hospital público a realizar tratamentos e a receitar maconha para os seus pacientes. E mais, os doentes podem fazer uso da medicação, quer dizer, fumar a maconha, dentro do hospital. O doutor Itaígur Arié diz que a autorização para usar a maconha dentro do hospital foi o passo natural no processo que já autorizava o uso médico da erva em ambulatórios e na casa dos pacientes. Em Israel, o uso recreativo da maconha é proibido, mas para fins médicos, a droga foi liberada no começo da década. O ex-militar Shmuel perdeu parte da perna esquerda atingida por um míssil em Gaza. Ele conta que no princípio resistiu ao programa porque sempre viu a maconha como uma droga prejudicial ao usuário, mas que hoje consegue suportar a dor fantasma, a sensação dolorosa na perna que já não tem. Shmuel voltou a estudar, frequenta a academia e tem uma vida normal. Então, assim, pessoal, a realidade do dia a dia, lidando com pacientes, com pessoas ali que realmente estão precisando, a gente fica se questionando muitas vezes, né? Até onde vai esse ponto medicinal recreativo? Então, em geral, né, se faz bem para aquela pessoa, é terapêutico. Mas tudo na medicina é uma balança, que de um lado a gente coloca os benefícios e de outro lado são os riscos. E pelo menos o benefício tem que superar o risco. Então, a gente sempre tem que ver isso na medicina. E como médico a gente vê que os pacientes estão muito refratários, a gente está sem arsenal terapêutico. E a cannabis está vindo como uma dessas possibilidades. Então a gente tem que levar isso para frente, tem que entender que a planta é a mesma, é CBD, é THC, cada um tem a sua personalidade diferente, o seu efeito, a sua interação, e a sua indicação também. A gente começa na vida da cannabis, como profissional da saúde, como médico, com muito receio do THC, é normal, CBD isolado, pô, vamos colocar um pouquinho, tem médico que tem medo de colocar um pouquinho de THC, para paciente adulto ou para paciente com dor. Por quê? Porque a gente não aprende isso. Ninguém ensina para nós sobre a cannabis, sobre a maconha medicinal na universidade. E vendo lá fora o que está acontecendo, a gente está no caminho. Hoje é um dia importante, estou feliz de estar aqui, fico feliz de estar aqui falando sobre o poder da cannabis, falando de flor via pulmonar. Eu me lembro que há anos atrás, por exemplo, a gente tinha medo. Eu era convidado, uma palestra, alguma coisa, alguma universidade, a gente tirava o THC de pauta por medo. E isso foi se quebrando ao longo do tempo. Foi mudando, foi vindo estudo, foi vindo pacientes, a Anvisa foi trazendo isso tudo junto. Os países lá fora foram regulamentando, a gente vê mensalmente notícias, vai regulamentar assim, liberou o uso medicinal, o uso adulto.
Então, pessoal, é possível sim utilizar de forma terapêutica e com segurança o tratamento de flor de cannabis, seja ela THC, seja ela CBD por via pulmonar. E já é uma realidade lá fora. Esses estudos que eu coloquei ali no final, duplo cego, randomizado, são estudos de muito valor científico. Tem inúmeros estudos para trazer, de diversas patologias. Então, esse protocolo que eu trouxe aqui, eu achei muito interessante também, e acho que a gente possa usar ele para ter mais segurança em pacientes aí virgem de cannabis, que a gente quer indicar o THC. Obrigado, pessoal, pela paciência. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Parabéns, doutor Renan. Expo Cannabis Brasil agradece. Obrigado. Parabéns.